Bem-vindo ao Pharma News, a sua fonte confiável de notícias de saúde. O seu podcast de saúde, trazendo as últimas novidades do mundo da medicina e farmácia. E aí, pessoal? Eu sou a Noíse e sejam bem-vindos ao nosso episódio do Pharma News, o seu podcast que descomplica os assuntos da saúde com uma boa dose de conversa leve e informação de qualidade. Neste episódio, a gente vai falar sobre a poliomielite. E olha, o tema agora é daqueles que parece filme de ação. Eu estou aqui com o Gabriel. Oi, pessoal. Com a Mariana. Oi, pessoal. Com o Alexandre. Fala, galera. Com a Tainá. E aí, tudo bom? E com a Edinalva. Olá. E... Alexandre, por que a tal da poliomielite e por que ainda falam tanto dela se o Brasil já tinha dado conta do recado? Boa pergunta, Noíse. A poliomielite, ou a paralisia infantil, é uma doença causada por um vírus que pode ser bem perigoso, principalmente para crianças pequenas. Ela pode causar desde febre e mal-estar até uma paralisia que não tem volta. O Brasil mandou bem e não tem casos desde 1989, mas o problema é que em vários lugares no mundo o vírus ainda circula. E como muita gente tem deixado de vacinar as crianças por aqui, o risco dela voltar é eminente. Por isso, manter a vacinação em dia é como fechar a porta na cara do vírus, e assim ela não entra. Legal, Alexandre, mas Tainá, realmente o Brasil não tem caso confirmado de polio desde 1989? Isso não quer dizer que a doença já era? Então, a polio está sumida do Brasil desde 89, o que é incrível, mas isso não significa que ela foi eliminada de vez. O vírus ainda existe em alguns cantos do mundo, e com a queda da vacinação por aqui, ele pode acabar voltando. É tipo como um fogo adormecido, se a gente parar de jogar água, ou melhor, de vacinar, ele tende a voltar. Por isso, em casos novos, a vacinação continua sendo essencial. Sim, continua mesmo. Mediante tudo que já ouvimos hoje aqui sobre a poliomielite, Gabriel, responde para nós, quem é realmente que corre o risco da poliomielite hoje em dia? E por que parece essa doença estar no livro da história? Então, parece história mesmo, né? Só que a polio ainda existe em alguns lugares do mundo, como Afeganistão e Paquistão. O risco está maior entre as crianças pequenas, pessoas sem saneamento básico ou que têm o sistema imune fraco. Para quem vai viajar para esses países onde circula a doença, o mais recomendado é tomar a vacina. E imprescindível manter sempre também a higiene. Realmente, é um problema a falta de saneamento, né, Gabriel? Então, Alexandre, o que tem nesse tal de poliovírus que faz ele ser tão temido assim? Noíse, vírus da polio é pequeno, mas perigoso. Resiste no ambiente por semanas. Não é fácil de eliminar e basta uma quantidade mínima para causar infecção. Se ele chegar no sistema nervoso, pode atacar os neurônios e causar paralisia. Por isso, não dá para vacilar. Vacina sempre em dia. Perfeito, Alexandre. Me diz uma coisa, Tainá, como é que o vírus que entra pela boca acaba lá no sistema nervoso causando paralisia? Parece um roteiro de filme de ficção científica, né? Pois é, parece mesmo, né? Essa transmissão ocorre de forma fecal-oral. O polivírus, ele é sorrateiro. Ele acontece assim, ele começa a se multiplicar na garganta e no intestino, como se estivesse só conhecendo o ambiente. Aí, se o sistema imunológico vacilar, ele aproveita uma brecha, vai até o sangue e consegue chegar até o sistema nervoso. E é aí que vem o estrago, sabe por quê? Ele ataca justamente os neurônios que acomodam nossos músculos. O resultado disso é paralisia flácida. Geralmente acomete as pernas. O mais louco disso tudo é que quase ninguém sente esse sintoma. A minoria que tem esse desfecho mais grave. Gabriel, se só a minoria tem esse desfecho mais grave, responde para nós. Como é que os médicos conseguem saber se alguém está mesmo com pólio? Não é só ver se a pessoa está com paralisia? Bem, seria bem mais simples se fosse assim, né? Mas o problema é que em menos de 1% dos casos, as pessoas infectadas realmente desenvolvem a paralisia flácida aguda. E para complicar, outras doenças também causam sintomas parecidos, como a síndrome de Guillain-Barré. Por isso, os médicos usam o olho clínico
para outros sintomas, né, como a dor de cabeça, a febre, a paralisia repentina, isso em especial nas crianças pequenas, que claro, com o histórico de onde ela esteve, a gente consegue ter mais certeza, e principalmente com o exame laboratorial, que é mais técnico e mais certeiro. Verdade, o exame é muito importante, né, pessoal? Alexandre, mas o que eles fazem no laboratório? Tipo, colhem sangue, fezes, e aí? Isso mesmo, Noise. O exame principal é o isolamento viral, feito com amostras de fezes coletadas nos primeiros dias. E é ali que o vírus costuma dar as caras. Em casos mais graves, eles analisam também secreção da garganta ou líquor. Para resposta rápida entre RT e PCR, que detecta o RNA do vírus em até 48 horas e ainda mostra o tipo dele. Já a sorologia, que analisa os anticorpos no sangue, é mais usada em estudo de população. Se houver dúvidas com outras doenças, ainda dá para usar ressonância ou eletromiografia, ou seja, é um combo completo, tipo um CSI da versão saúde pública. Interessante, Alexandre. Então, Tainá, aquela gotinha que a gente tomava quando era pequeno, saiu de cena? Ou como é que a vacinação contra a polio funciona hoje? Isso mesmo. O Ministério da Saúde alterou no ano passado o calendário vacinal sobre a poliomielite. O que acontece? A gotinha VOP saiu de cena no Brasil e agora a vacina contra a polio é só injetável. A VIP, ela é feita de um vírus inativado, bem mais segura, e o esquema continua. Da mesma forma, 3 doses e 2 de reforço. A proteção garantida e sem risco. E está funcionando assim agora. A primeira dose é administrada com 2 meses. A segunda dose é administrada aos 4 meses. A terceira dose é administrada com 6 meses. E depois tem um reforço com os 15 meses. Agora tá assim. Bacana, né? Na minha época era gotinha. Ai, gente, mas eu prefiro a época da gotinha, porque a injeção, poxa, deve doer pra caramba. Agora é a parte lateral da coxa. Eu preferia mesmo as gotinhas, até porque era menos doloroso para as crianças. Ainda que a vacinação, né, seja mais eficaz. Então, Gabriel, se com 3 doses e 2 doses de reforço tem a proteção garantida, explica para nós uma coisa. Quando o poliovírus invade o corpo, como é que o sistema imunológico reage? Rola uma batalha com ele? Passa desapercebido? Não passa desapercebido não, rola uma batalha sim. Quando o vírus invade, o sistema imunológico já entra em ação. Primeiro vem com a defesa rápida, com os interferons, dando um alarme e assim agindo. Depois vem os linfócitos B, com os anticorpos produzindo IgA e IgG, para tentar barrar o vírus, né? Se ainda insistir e chegar no sistema nervoso, os linfócitos T entram em ação para conter o estrago. Mas os danos no neurônio são irreversíveis, né? Aí que entra a vacina, para prevenir e barrar para qualquer vírus que for entrar no nosso corpo. Ai, gente, ainda bem que essa poliomielite acabou desde 1989, né? Que a gente não tem mais nenhum caso aqui no Brasil, né? Que bom! E é isso, pessoal. A gente fica aqui com o nosso episódio do Pharma News, hoje desvendando os mistérios da poliomielite. Esse vírus que parece história antiga, mas que ainda pode aparecer nos dias de hoje. Lembre-se, vacina em dia é mais do que proteção individual, é cuidado coletivo. No Pharma News, saúde é assunto sério, mas pode e deve ser leve. Bora vacinar, hein? Bora! Olha o vírus. Peraí. A vacinação. Eu não falei essa frase aqui porque tá muito parecida com a resposta do doutor. Não, mas você vai entender. E assim, não. Disso. Inventa uma frase, vai. Termina a última pausa para ela pegar. Que última. Vezes. Foi. Eu tive que gravar dentro do banheiro. Era minha irmã latina, era cachorro latino. Porra, irmã latina ou cachorro? Era minha irmã gritando, cachorro latino. Tá vendo? Olha, vacina.
Pharma News, a sua fonte confiável de notícias de saúde. O seu podcast de saúde, trazendo as últimas